Sejam muito bem-vindos ao quadro Entendendo o Texto, e no texto de hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, que na premissa diz que os irmãos devam suportar uns aos outros em amor. Isso aqui vai dar pano para manga. Vamos ver o que o texto tem para nos dizer, porque eu acho que você entendeu errado. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportem ou suportando-vos uns aos outros em amor. E no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que as pessoas pensam que não é verdade e o que realmente o texto tem para nos mostrar hoje? O que é o relacionamento humano e o que é a natureza humana? Veja a diversidade e personalidade. Veja que o maior desafio hoje é nos relacionarmos como pessoas. Já dizia alguns que o maior desafio é lidarmos com as pessoas, é lidarmos uns com os outros. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos a nossa maneira de pensar e muitas vezes essa maneira pode atrair. E muitas vezes nós, você, temos algumas naturezas que para alguns são insuportáveis. A nossa forma de pensar, de agir, de falar, de pensar, de analisar, de viver, dado a nossa cultura, dado a nossa criação, dado a nossos ensinamentos, dado a nossa forma de ver a vida, o mundo, tendo em vista as nossas experiências e tudo mais. Bom, dessa forma somos diferentes. A primeira premissa, somos diferentes. Agora, dentro da comunidade, dentro da igreja, Cristo nos ensina que nós somos um. Nós somos um corpo. O corpo tem vários membros, o dedo, tem os olhos, o ouvido, a boca, os pés, tal, tudo, mas somos um corpo só, onde Cristo é a cabeça. Dessa forma, nós vamos entender que quando Paulo está falando ali em Efésios, nós temos uma compreensão de que Paulo está pedindo para que nós viemos a tolerar uns aos outros. Tipo assim, nós entendemos o texto errado, porque Paulo está dizendo assim, irmãos, que vocês suportem uns aos outros. A palavra suportar ali, ela não tem uma compreensão prática de tolerar. Por exemplo, aquele irmão é chato, aquele irmão é aquilo, eu tenho que tolerar ele, aquele irmão só fala mal, aquele irmão... Gente, estou dando só um exemplo aqui, eu tenho que tolerar ele. Não. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar aos mais fracos, mas o texto e o contexto aqui não é tolerar, é suportar, no sentido de dar suporte, dar ajuda. Claro que Paulo não está promovendo uma desunião, mas Paulo não está falando que você deve ficar andando com a pessoa que você não deseja andar. Porque às vezes, irmãos, nós temos que fazer escolhas. Na igreja nós temos todo tipo de pessoa. Então não significa que por ser da igreja, ou por ser meu irmão, ou por ser cristão, eu tenho que andar, tolerar o cara, estar com aquela pessoa todo dia na minha vida. Não, eu tenho que selecionar. Mas o que a Bíblia me ensina é amar e dar suporte. O texto aqui de suportar uns aos outros é nós sermos iguais, é nós sermos sujeitos às fraquezas dos nossos irmãos, é nós amarmos os nossos irmãos em fé, é nós darmos suporte. A palavra radical, a raiz da palavra suportar ali, tem uma prática de dar suporte, dar suporte ali, é dar auxílio ali, é dar ajuda ali, é ajudar uns aos outros. Não significa que eu tenho que suportar os erros, ou suportar a maneira que o irmão me trata, ou trata alguém, ou lida, porque nós somos fracos. Muitas vezes as pessoas que chegam, elas estão num processo ainda de compreensão das coisas e do evangelho. Dessa forma, Paulo não está dizendo, promovendo uma desunião, uma rebelião, uma divisão, de forma alguma. Se você ler Coríntios, você vai perceber que o que Paulo mais queria é a união entre os irmãos e o amor sobre todas as coisas. Mas
Neste contexto, Paulo não está falando de tolerância, Paulo está falando de dar suporte. Eu não preciso andar com você, eu não preciso tolerar o que você faz ou quem você é. De forma alguma, eu não sou bobo, eu não, pelo amor de Deus, não é isso que a palavra de Deus me ensina, mas o que eu preciso é ser paciente, é ser amoroso e dar suporte quando necessário, dar auxílio quando necessário.